Você sabe falar uma segunda língua? Tipo inglês, alemão, japonês, espanhol, tanto faz. Você sabe falar alguma outra língua além do português que eu tô falando agora e que você está escutando esse vídeo? Não? Bom, você é um idiota. Por que eu digo que você é um idiota? Simples. Saber outra língua é essencial para a nossa convivência, é essencial para as nossas interações, para ser inteligente, para parecer inteligente também, porque não adianta de nada você saber outra língua e não falar, não usar, não parecer que sabe outra língua. Então, é muito importante você saber outra língua e usar ela. E para isso a gente tem como primeira língua, ou no caso a segunda língua, que a gente mais deveria saber, inglês. Por que o inglês? Bom, primeiro porque o inglês é usado no mundo todo. Quando eu digo no mundo todo, é tipo, sem exagero, em todo lugar do mundo, em todos os países que você for. Se você falar inglês, provavelmente uma a cada 3 pessoas vai saber falar inglês. Pelo menos um certo nível, e daí, bom, você vai saber, por exemplo, pedir onde é o banheiro, ou se tem água, tem comida, então você vai saber se virar. Além do mais, a maior parte de todo o conteúdo da internet com certeza está em inglês, porque não é só os Estados Unidos e Inglaterra que falam inglês, ou que produzem conteúdos em inglês. Todos os países do mundo produzem conteúdos em inglês. Existem muitos youtubers, streamers, cinemas, filmes, enfim, livros que estão escritos em inglês, mas foram escritos por brasileiros ou por outras pessoas que o seu país não tem como língua principal o inglês. Dito isso, a gente precisa sim saber inglês para fazer um monte de coisa. Assim, o inglês é essencial para fazer muitas coisas. Tipo, pesquisar no Google, tipo, ler artigos, tipo, falar com outras pessoas de outros países. Se você for fazer um intercâmbio, isso é extremamente importante. Você saber, assim, no mínimo, o básico de inglês. E saber, eu não estou falando saber inglês no nível de, tipo assim, eu sei ler e traduzir essa frase. Não. Você precisa saber ler, falar, ouvir. Isso é essencial. E além do mais, você precisa saber do que as coisas se tratam. Então você também precisa saber significado, né? Não adianta você saber como as palavras soam ou como as palavras devem ser escritas ou lidas, mas você não saber o significado por trás dela. Então você precisa entrar fundo nessa língua para realmente aprender alguma coisa. E para isso eu recomendo, primeiro, fazer aulas básicas, né? Você tem que saber a base e para isso você pode fazer de diversas formas. Na escola, regularmente, a gente tem inglês desde o ensino fundamental até o ensino médio. Você pode fazer um curso, pagar um curso online ou presencial, pode fazer o próprio Duolingo para aprender o básico, é muito bom. Assim, bom no sentido de você vai ser introduzido ao idioma. Então, você precisa realmente, no primeiro momento, ser introduzido a esse idioma. Ser introduzido a esse idioma é saber escutar, saber ler, saber falar, saber um pouco de tudo o básico. O que seria o básico, Matheus? A introdução pessoal, você precisa saber se identificar, ou seja, qual é o seu nome, qual é a sua idade, de onde você vem, enfim. Você precisa saber esse tipo de coisa e você precisa saber comidas, bebidas. Você tem que saber fazer as perguntas básicas, saber a estrutura das frases, porque ela muda. No inglês existem algumas coisas, por exemplo, o adjetivo vem antes de um substantivo muitas vezes. Por exemplo, a beautiful mug seria uma caneca bonita. Só que no inglês a gente falou beautiful antes e mug depois. No português a gente fala caneca primeiro e bonito depois, sabe? É trocado as ordens. Você precisa saber disso, que é básico. Depois de saber esse básico, a maior dica que eu tenho é, cara, consome conteúdo. O que é consumir conteúdo? Ler livros, ver vídeos, assistir séries, filmes em inglês. Pode ser legendado, pode ser sem legenda, mas assim, você precisa saber. Ah, mas Matheus, eu não consigo realmente entender, assim, quando eles falam inglês, eles falam muito rápido, eu não consigo entender o que eles estão falando. Cara, põe a legenda e vai lendo a legenda. Lê a legenda em inglês, não em português. Por quê? Cara, se lê a legenda em português, você não está praticando inglês, você está tendo um monte de, tipo, filmes, onde o teu cérebro vai anular o som, basicamente, ele vai considerar só como diálogo de fundo, só como se os personagens estivessem falando, não tem som. Então, por quê? Porque o teu cérebro funciona de forma diferente
para idiomas diferentes. E aí que entra a segunda parte muito importante do porquê aprender um novo idioma, principalmente o inglês. Porque você precisa pensar em outros idiomas. Como assim, Matheus? Existem vários estudos, vários artigos e várias pesquisas que mostram que conforme você aprende uma nova língua, você começa a pensar nessa nova língua. O teu pensamento tem uma língua. No caso, a gente está falando agora, como eu estou falando em português, você provavelmente está pensando em português. Mas se eu começar a falar em inglês, você provavelmente vai começar a pensar em inglês. E pensar não no sentido de traduzir o que eu estou falando. Você não vai traduzir o que eu estou falando em inglês para português, para daí entender o que eu estou dizendo. Não, o que você vai fazer provavelmente, se você já tiver um certo nível de fluência, é eu vou falar inglês e você vai entender em inglês. Você não vai precisar ter essa etapa a mais de traduzir para entender. E esse é, assim, um grande sinal de fluência. Se você é capaz de pensar em inglês, você é capaz de dialogar em inglês. Porque pensar nada mais é do que dialogar consigo mesmo, dentro da sua cabeça. Ou quando você pensa assim, putz, eu tenho que lavar a roupa. Você, querendo ou não, falou uma frase para atribuir um sentido nela e esse sentido está em uma língua. Você pensou em uma língua. Se você falasse isso em qualquer outro idioma, teu cérebro estaria pensando em outro idioma. E isso é extremamente importante. Eu tenho como exemplo próprio o inglês. O que seria o inglês? Eu tenho como exemplo próprio o xadrez. Como assim? Eu já gostava de xadrez antes quando eu era pequeno, só que daí eu queria me aperfeiçoar um pouco mais, melhorar, eu gostava do jogo, e eu queria assistir conteúdo sobre isso, e eu já sabia um pouquinho de inglês. O que eu fiz? Eu comecei a assistir conteúdo, só que o conteúdo que aparecia pra mim de xadrez era em inglês, em canais de pessoas que falavam em inglês, explicavam sobre o jogo em inglês. E daí eu comecei a aprender a jogar e fazer as jogadas na minha cabeça em inglês. Então no tabuleiro de xadrez a gente tem um 8x8, onde nas colunas a gente tem as fileiras, no caso, com letras, e os números embaixo representando as colunas. Eu não penso tipo D4, eu penso D4, que é D4 em inglês, porque eu aprendi a jogar xadrez basicamente em inglês. Então, quando eu vou jogar xadrez com outra pessoa, tipo, pessoalmente no Brasil, não vou jogar online, e eu vou, tipo, explicar o que eu tô fazendo, as jogadas que eu tô fazendo, eu tenho que pensar em inglês e traduzir para o português. Isso é muito estranho, porque eu sou acostumado, em basicamente todas as outras coisas da minha vida, em pensar em português e traduzir para o inglês se eu precisar me comunicar com outra pessoa em inglês. Nesse caso, é o contrário. Isso é, assim, ó, é uma sensação incrível. Ela é realmente muito estranha, é muito legal. E eu acho que ela te ajuda muito no processo de pensar mesmo. Porque quando você só fala, você basicamente está só pensando numa língua e falando. Quando você precisa traduzir, você pensa em uma língua e traduz. Quando você traduz, você tem que checar, quando você que está se comunicando, você tem que checar o sentido da tua frase original, por exemplo, nesse caso em inglês, e você tem que checar esse significado em português também. Então você tem que pensar duas vezes antes de falar. E isso é tipo de fato o que acontece. Eu penso em inglês, tenho que trazer esse significado para o português para falar em português de novo. E nisso eu preciso fazer essa checagem de significados e isso faz com que eu pense antes de falar. O que muitas vezes me salva de fazer cada burrada no xadrez que assim, você não tem noção. E isso pode servir para muita coisa na sua vida. Ah, mas Matheus, eu já sei inglês, sou fluente, fiz intercâmbio, vivo na Disney e sei lá, e tenho tudo isso. Cara, aprende outro. Porque, pensa só, se você sabe que aprender inglês traz esses benefícios de pensar duas vezes, quando você sabe mais uma língua, primeiro, que você vai conseguir consumir mais conteúdo, você vai ter mais acesso a outras pessoas. Porque pensa só, vamos imaginar que a gente tenha falantes de português brasileiro no mundo, só nos habitantes do Brasil. Então a gente vai ter 200 e poucas milhões de pessoas. O mundo tem 8 bilhões. Isso dá 1/40 da população no mundo falando português brasileiro. Ou seja, 1 a cada 40 pessoas do mundo fala português brasileiro. Isso é muito pouco. Porque se você só fala português brasileiro, pensa só, você só vai conseguir se comunicar com, tipo assim, 1 a cada 40 pessoas. Agora, se você fala inglês, pensa que, tipo assim, quase 1/4 do mundo fala inglês, assim, de forma avançada ou fluente, no caso.
cara, você consegue falar com um quarto do mundo. Então, uma a cada 4 pessoas você vai conseguir falar. Se você aprender mais um idioma, esse número de pessoas vai aumentar. E vai cada vez aumentar mais. Então, você precisa fazer isso. Aprender uma nova língua para falar com mais pessoas, que é essencial, basicamente. Porque você vive a sua vida inteira falando com pessoas. Você vai poder consumir mais conteúdo. Imagina quanta série muito legal, quanto filme muito bom que deve existir, sei lá, em alemão, e a gente não vê porque não é traduzido, porque, sei lá, não teve muito público, mas a série é, tipo, muito boa e a gente só não tá vendo porque a gente não sabe alemão. Poxa, é meio ruim você, tipo, imagina, tem uma série muito top, um filme muito top que você só não vê porque você não sabe falar a língua ou ler a legenda na língua e ninguém dublou. Então, assim, cara, a gente deve estar perdendo muita coisa, né? Tipo, por não saber os outros idiomas do mundo. E eu digo a gente por quê? Porque eu não sei muitos idiomas diferentes. Eu sei o português, o inglês e eu tô aprendendo alemão. Então, tipo assim, são só 3 línguas. No mundo a gente tem, tipo assim, centenas. O que é incrível, porque a gente tem muita cultura, mas é bem estranho da minha parte não saber, tipo assim, eu não consigo falar com metade do mundo. Ou seja, se eu for pegar uma pessoa aleatória do mundo e botar na minha frente e botar eu pra falar com essa pessoa, muito provavelmente eu não vou conseguir falar com essa pessoa, porque eu não consigo falar com mais da metade do mundo. Ou seja, as chances são de mais de 50% de que essa pessoa não vai me entender em hipótese alguma, e eu não vai entender ela em hipótese alguma. E cara, isso é bem ruim de se pensar. Além de que, pensa só, se você sabe outra língua, você consegue fazer pesquisas melhores. Porque imagina quanto conhecimento não tem no mundo em inglês, em alemão, em chinês, né? No caso, o mandarim é a principal língua falada na China, mas japonês. Imagina, são muitos núcleos de linguagens, são muitas pesquisas, são muitas culturas diferentes e muito aprendizado que você pode ter que você só não tem acesso porque você não fala direito. E se você falasse, se você escutasse, se você lesse essa outra língua, você teria acesso a muito mais conhecimento do que você tem hoje. Você conseguiria pensar melhor do que você pensa hoje, porque aprender uma nova língua é um super exercício mental, então vai te ajudar em várias outras áreas na vida. E outra coisa, pensa só, hoje em dia o mundo está tão globalizado e todo mundo consegue falar com todo mundo, literalmente. Se você quiser hoje pegar, pesquisar no teu Google ali, o número de um celular de uma pessoa da China, você consegue achar uma pessoa com um celular que vai estar público online e você vai conseguir mandar uma mensagem para ela. Então, se você quisesse simplesmente aprender, você pode pegar o computador, pesquisar, e daí você vai chegar numa pessoa que fala outra língua. Nossa, tipo, isso é incrível, assim. Você vai conseguir expandir todas as suas capacidades comunicativas muito mais. E isso expande muito a sua capacidade cerebral. E é isso que você precisa para deixar de ser idiota, tá? Então, aprenda inglês. Porque aprender inglês é perfeito. Esse é o primeiro passo. Depois do inglês, cara, existem vários outros. Espanhol, porque todos os nossos vizinhos aqui na América Latina, os vizinhos do Brasil, falam espanhol. Então, aprender espanhol é um excelente começo, ou segundo começo, no caso, depois do inglês. O francês, porque é uma língua muito bonita, muita gente acha charmoso, você pode, imaginar, chegar nas pessoas falando francês, você vai conseguir muitas relações. Alemão, para falar com pessoas da Alemanha, sei lá, muitas pessoas que acham o alemão uma língua extremamente difícil. Imagina se você chega e fala assim, a gente precisa de alguém que fala alemão na empresa. Cara, tem alguém aqui, tem uma empresa alemã que está querendo uma parceria. Não tem que contratar um tradutor. Ah não, eu sei, eu faço. Cara, promoção ali, ó, na hora. Perfeito. É isso que você precisa para dar um boost na sua vida, tá? Inglês, alemão, russo, qualquer língua, você precisa disso para melhorar a sua capacidade de pensamento, para melhorar a sua utilidade na sociedade e a sua qualidade de vida. Então, aprenda uma nova língua. Meu conselho, primeiro inglês, aprende inglês. Conselho para a segunda língua, espanhol. A gente só tem vizinho que fala espanhol aqui no Brasil. Então, assim, vai que o mundo é teu daí. Literalmente você pode ir para qualquer outro lugar do mundo se você souber o que eles falam naquele lugar. Então, essa é a dica de hoje.
aprendam outro idioma. E, assim, aprendam no nível de saber pensar nesse idioma. A partir do momento que você consegue pensar nesse idioma, o que é pensar nesse idioma? Olhar ali um shorts no YouTube e ver assim, ó, aquele short está em inglês, e daí você vê que no shorts, o carinha do shorts ali fez uma pergunta pra você. Tipo, sabe quando você faz essa pergunta pro público assim, tipo, você está entendendo o que eu falei nesse vídeo? Então, imagina, ele faz essa pergunta e você responde essa pergunta em inglês. Você chegou num nível de fluência mínima, no caso, você chegou num certo nível de fluência capaz de responder uma outra pessoa, capaz de sustentar minimamente uma conversação. Então, conversem com outras pessoas em outras línguas. Isso também é incrível. Cara, não vejo nenhuma forma de que isso vá te prejudicar. Ah, mas vai me ocupar muito tempo. Cara, aí eu vou usar a própria fase do Duolingo. 15 minutos aprendendo outro idioma por dia podem te ensinar um novo idioma em 2 anos. 15 minutos de redes sociais vão fazer o que por você? Nada. Então aproveita que esse vídeo tem aproximadamente 15 minutos e diz que você aprendeu alguma coisa nas redes sociais. Então, é isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, curtido, se inscrito já, aprendido a falar inglês, respondido em inglês mesmo eu falando em português, para provar que eu tô errado, mostrando que você é menos idiota do que eu penso. Não é tão idiota assim, então você já vai ter inscrito. Se você é mais idiota, você não vai se inscrever aí, você não vai falar, então assim, me prova errado. É isso que eu quero ver. E até a próxima.